Shalom para você que está aí conosco, já amanhecendo, começando o dia, começando a semana, desse tempo tão precioso de devocional, um salve, ó. Um salve especial para quem já está no chat com a gente. Se inscreve no canal, deixa like no vídeo. Tenho certeza que o Senhor Deus te abençoará muito através de uma palavra bem rápida e dinâmica que eu quero compartilhar com você aqui. Hoje eu quero pedir para que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, versículos 18 a 20. Você que está no chat, coloca a referência no chat para a gente, para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos trabalhando. Vocês estão bem? Qual a expectativa que você está para essa semana aí? Coloca no chat. Você está bem? Você está mal? Nós vamos fazer uma oração aqui no final. E embora nós estejamos numa transmissão, eu estou num vídeo, não estou visualizando, né, nenhum de vocês, mas no meu coração vocês estão permanentemente recebendo orações. E quando fazemos a oração aqui no Revocional, eu desejo muito que algo seja transformado no seu espírito, algo seja mexido na sua alma. Tenho a alegria de receber diversos testemunhos da obra que Deus tem feito através do Revocional, através da imersão, que é o conteúdo exclusivo que nós temos aqui no canal, a mentoria semanal ao vivo com o Pastor Diogo, as lives no Instagram e diversas outras estratégias que nós utilizamos com o único fim: anunciar o Evangelho de Cristo e cumprir exatamente o que está aqui em Mateus 28, do 18 ao 20. Agora eu quero trabalhar com você uma coisa aqui que é muito específica para os nossos tempos. Você precisa entender que, como cristão, você não é só alguém que recebe de Deus, mas você também se torna um transmissor daquilo que você recebeu de Deus. Para Deus falar assim, ó, o que de graça recebeste, de graça dai. Né? Quando Jesus diz assim, aquele que tem sede, venha até mim, beba da água da vida, ele fala o seguinte: você tem sede? Venha, vou saciar a tua sede. E aí no versículo posterior, Jesus está dizendo assim, ó, e se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então perceba que você chega até Jesus com sede e depois você se torna num rio, cujas pessoas irão ser saciadas através da sua vida. Então quero ministrar isso para você começar essa semana cheio da presença de Deus. Eu profetizo fertilidade espiritual para a sua vida, para você ganhar vidas para Jesus. Você já ganhou alguém para Jesus esse ano? E no reino de Deus, gente, não tem essa coisa de meta. Você não precisa bater meta no reino de Deus. Ninguém tem obrigação de ganhar ninguém. Mas nós temos uma comissão de anunciar o Evangelho de Cristo. E pode ter certeza, se você anuncia o Evangelho de Cristo, invariavelmente a palavra vai entrar no coração de alguém e alguém será tocado por essa palavra, será transformado, será salvo por essa palavra. Mateus 28, versículo 18 ao 20, diz assim: Jesus se aproximou deles ao final, inclusive ao final da live, só para a gente não misturar aqui, ao final da live fazer uma oração profética sobre a tua vida, tá? Fica aí até o final, tenho certeza que Deus vai liberar algo no mundo do Espírito sobre sua vida. Vamos lá, Mateus 28, 18 ao 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É interessante que parecem dois assuntos diferentes, né? Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, logo, Jesus está dando a conclusão: vão e façam discípulos de todas as nações. Por que Jesus conecta as duas coisas? Porque Jesus, ele dá uma tarefa que humanamente é extremamente difícil. Ele está olhando para aqueles discípulos e aquele comissionamento não é só para os 12 discípulos, é para a igreja de Cristo, é para mim e para você ainda hoje. E é uma tarefa ainda hoje com rede social, com rádio, com televisão, com jornais, com todas as facilidades de comunicação que nós temos. É uma tarefa extremamente difícil você pregar e fazer discípulos em todas as nações. Imagine naquela época. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho o poder no céu e na terra, todo o poder. E debaixo desse poder, eu estou ordenando uma missão para vocês. Vocês cumprirão essa missão debaixo do meu poder. Pode ir, que através do seu ide,
eu vou fazer o seguinte: discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, que frase maravilhosa, né? Jesus começa dizendo: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aí ele dá uma missão, e depois ele dá a missão, ele diz assim: lembrem-se, eu vou estar com vocês. Eu que tenho todo o poder no céu e na terra. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Só um parêntese aqui para você não perder a bênção no nosso vídeo. Talvez já percebi em outras transmissões que o microfone aqui do fone ele tem sido excelente para vedar o eco, vedar o barulho exterior, para captar o áudio, tem sido muito melhor. Agora, às vezes, o fone fica pegando aqui na barba, ó, quando pega, fica às vezes um chiadozinho, né? Fica raspando um pouquinho aqui na barba. Se você estiver incomodado com isso, eu falo porque eu fiquei incomodado quando eu vi. Mas realmente utilizar o fone faz uma diferença positiva muito boa, muito boa. Então eu te peço para você relevar e não perder a bênção, tá bom? Fechou parênteses, volta para esse texto e vem aqui, ó. Tava lendo, gente, esse último final de semana, uma estatística missionária que foi averiguada por um grupo de igrejas lá dos Estados Unidos. Eles fizeram uma convenção missionária, esse grupo de igrejas, e eles pesquisaram, entregaram um relatório estimando que todos os dias morrem cerca de 70 mil pessoas no mundo sem salvação. E eu fui analisar outras pesquisas também. Essa pesquisa, que inclusive eu publiquei lá no meu Instagram, essa é uma pesquisa conservadora, uma pesquisa tímida. Tem pesquisas que vão falar até o dobro disso. Né? Mas como essa pesquisa traz números mais conservadores, eu peguei aqui, ó, na pior das hipóteses, né, 70 mil pessoas todos os dias morrem sem salvação. E aquilo mexeu no meu coração. Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso, eu preciso compartilhar essa dor, essa angústia no meu coração. Mas eu não gosto de chegar em qualquer lugar, seja uma rede social, seja uma conversa particular, ao vivo, presencial, digamos assim. Eu não gosto de ser a pessoa que só apresenta o problema. Você conhece alguém que é expert em apresentar o problema? Você pergunta assim, a solução? Cadê a solução? Inclusive, hoje em dia, as empresas mais modernas, elas, como dinâmica de reunião, elas proíbem as pessoas de trazerem problemas se a apresentação desse problema não for acompanhada por uma sugestão de solução. Já fica a dica para a sua vida. Porque muitas vezes você, não, mas eu estou enxergando que ninguém enxerga, você só aponta o problema, só aponta o problema. Mas se você só aponta o problema e não aponta a solução, é muito fácil você cair num lugar de murmuração e você ficar cada vez frustrado e frustrando as pessoas que estão ao seu redor. Acumulado a tudo isso, eu achei interessante que algumas semanas atrás, um amigo meu, conversando com ele, eu falei, ei, o que você fez hoje? Ele falou, olha, hoje lá na igreja teve culto de missão e eu não gosto muito de culto de missão. Eu perguntei, por que você não gosta de culto de missão? Ele falou, olha, porque muitas vezes o culto que é feito lá na minha igreja específica é um culto muito carregado de culpa, né? De colocar culpa sobre os cristãos, mas não consegue engajar os cristãos para servir em missão. Então, realmente, você percebe que essa estratégia é muito utilizada nas igrejas, né? De você contar como é difícil pregar o evangelho em alguns países, como é desafiador viver o evangelho em alguns países, países esses que muitas vezes até proíbem o anúncio do evangelho, a abertura de igrejas, cristãos são perseguidos e mortos, mas muitas vezes essas igrejas, essas pessoas que trazem esses dados, elas falham em trazer a solução para isso. Então, pensando, orando, meu Deus, me dá uma atitude que seja prática, que seja simples, que seja acessível para quem me ouve, para quem lê os meus textos, para quem assiste os meus vídeos, porque eu quero trazer a solução, eu quero treinar pessoas para fazerem parte da solução. E aqui, nós temos em Mateus 28, do 18 ao 20, uma comissão, uma ordem de Deus, que nós costumamos chamar do ID, o ID do Senhor. Gente, isso é muito, 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 muito importante, porque muitas pessoas acham que isso aqui é uma sugestão de Jesus, acham que isso aqui é uma estratégia de Jesus, é uma dica, sabe? Dica prêmio, arrasta para cima que eu vou te contar a estratégia de Jesus. Não,
Isso aqui é uma ordem que Jesus dá para toda a igreja. Mas, Tiago, quando eu entrei no Evangelho, quando eu conheci Jesus, ninguém me falou isso. Sinto muito, mas eu estou te avisando agora, quando você faz uma aliança com Jesus, automaticamente você é inserido no exército, você é englobado debaixo de uma missão. A grande comissão é uma grande ordem de Cristo para toda a igreja em todos os tempos. Então você, o evangélico mais conhecido do Brasil e do mundo, o evangélico menos conhecido do Brasil e do mundo, todos nós temos a mesma missão, a missão do ID, de anunciar o evangelho de Cristo. E existem 3 modos práticos para você cumprir o seu ID. Veja, a primeira coisa que você precisa entender é que é uma obrigação, tá? Então aqui não é uma dica, não é uma sugestão, não é uma coisa para você ter um arco-íris na sua vida, pelo contrário. Às vezes você cumprindo essa ordem aqui, você vai enfrentar perseguição, luta, oposição, né, adversidades, porque ninguém chuta cachorro morto, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então quando você começa a se engajar nessa missão, você vai encarar a oposição, mas você também vai ter ao seu lado aquele que tem todo o poder no céu e na terra, a saber, Jesus Cristo, esse Messias maravilhoso. Então, gente, para a gente não ficar no campo da reclamação, talvez você seja tão triste quanto eu aí, que 70 mil pessoas por dia morram sem salvação, eu quero te ajudar a você fazer parte da solução, tá? A cumprir o ID. Existem 3 formas bem simples e práticas de cumprir o ID. 3 formas bem simples e práticas de cumprir o ID. Primeira forma, o ID financeiro. Eu sempre costumo dizer que aonde os seus pés não podem alcançar, as suas finanças podem ir, né? Então, quando você cumpre o ID financeiro, Tiago, o que é cumprir o ID financeiro? É você financiar agências missionárias, igrejas, na pior das hipóteses, financiar ações sociais locais que estarão engajadas com o anúncio do Evangelho de Cristo. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já nos conhecem da Lírio Armação, a nossa igreja local. Esse canal é o canal do pastor Diogo, que é o pastor fundador e líder da Lírio Armação. Então, a grande maioria das pessoas já conhece o Mercado Solidário, que é uma ação social que alcança dezenas e dezenas de famílias, com suprimento alimentar, com atendimento médico diverso, com capacitação profissional, e vem muito mais por aí. São pessoas que provavelmente você nunca vai conhecer na vida, mas são alcançadas por uma oferta que você faz. São alcançadas por um investimento que você faz. Eu lembro que certa vez eu estava conversando com uma pessoa sobre um país que Deus havia colocado no meu coração. É um país muito distante daqui e eu pensei, como é que eu posso ir para esse país? Como é que eu posso cumprir o ID para esse país? E como eu não tinha e não tenho até hoje a disponibilidade logística de pegar um avião e ir para esse país pregar o evangelho lá, e eu não sei a língua desse país para poder gravar um vídeo e transmitir lá, eu falei, vou pegar uma oferta e vou aqui investir numa agência missionária que atua nesse país. Então eu procurei alguns líderes, alguns pastores que eu conheço. Você conhece alguma agência que trabalha no país tal? Eu conheço a agência aqui de confiança, peguei boas referências e ali investi. Ou seja, as pessoas daquele país, desculpa gente, as pessoas daquele país, elas provavelmente, eu quero que tenha a oportunidade de um dia ir lá, mas provavelmente elas nunca vão me conhecer. Provavelmente elas não vão nem saber que eu existi na vida. Mas a minha oferta chegou lá e foi suprimento para um projeto, para uma estratégia, inclusive para missionários que estão lá de modo local, de modo físico, de modo geográfico, cumprindo esse ID do Senhor. Então, a primeira forma que você pode cumprir o seu ID, você separar uma oferta para ministrar a Deus, para ministrar a agências missionárias ou a igrejas locais que estão trabalhando com ações sociais que dão fruto. Se você não tem ideia de onde investir, gente, Mercado Solidário da nossa igreja tem feito total diferença no bairro onde a nossa igreja está estabelecida, de modo geográfico, em outras pessoas, e para outras pessoas que moram nas redondezas aqui de Salvador. Tem sido uma bênção demais. Se você está sem ideia, eu te trouxe aqui a ideia correta, mas não fica parado, porque muitas vezes
a tua oferta chega primeiro e causa um impacto naquele lugar. Segunda coisa, o id intercessório. O que é esse id intercessório, Tiago? Da mesma forma que onde os seus pés não vão, as tuas finanças, a tua oferta vai, onde os teus pés não podem alcançar, a tua oração pode alcançar, tá bom? Talvez você fale assim, Tiago do céu, não tenho dinheiro para pegar um avião e ir para o país tal. Não tenho dinheiro para poder nem sequer separar aqui uma ofertinha e colocar ali na ação social e no mercado solidário. Mas nada pode impedir a tua oração de chegar a esses lugares. E o id intercessório, quando você ora por uma determinada geografia, quando você ora por uma determinada região, você mexe com as estruturas espirituais, você mexe com as regiões celestiais daquela região. Gente, eu quero ensinar aqui um termo que eu sempre utilizo que facilita o entendimento, que é o termo seguinte, encher as regiões celestiais com a nossa oração, tá? Você precisa encher as regiões celestiais com a sua oração. Eu clamo e eu desejo por um dia em que nós estaremos na nossa igreja local, orando por 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas, 24 horas, sem parar na nossa igreja local. Orando, clamando, 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 clamando. E eu tenho certeza que isso trará um efeito no mundo espiritual imediato e também a longo prazo. Uma estratégia que eu quero te ensinar, que eu faço com muita frequência aqui em casa, quando eu quero orar por uma determinada região, por exemplo, quando eu vou pregar em uma cidade diferente, um estado diferente, ou quando Deus coloca no meu coração uma cidade específica, ou uma oração pelo Brasil, ou por um país específico, eu pego o meu celular, eu abro no mapa do celular, seja o mapa do Google Maps, seja do iPhone, enfim, o mapa que você tiver no seu celular. Tiago, meu celular não tem mapa. Abre o Google, que vai ter. Tá resolvido o problema. Eu abro o mapa no meu celular e ali eu abro naquele lugar específico, aquela região específica, estico para ficar só aquela região. E eu ali começo a orar, visualizando aquela região e começo a profetizar sobre aquela região. Falando, Senhor, vem com tua glória sobre a cidade tal. Deus, em nome de Jesus, eu te peço a tua intervenção, derrama a salvação, que o teu sangue esteja sobre essa cidade, que vidas voltem para ti, que a luz do evangelho possa brilhar. E eu começo a declarar a vontade de Deus sobre aquela cidade. Naquele momento, eu estou em minha casa, eu estou na minha localidade, mas as minhas orações estão chegando lá. Tiago, é metafísico, é espiritual, tem que abrir o mapinha para a oração ter poder? De modo nenhum. Se você orar de olho fechado, sem nem ter celular, a sua oração vai ter o mesmo poder. Mas isso é algo que ajuda a conectar a minha mente. De algum modo, os meus pensamentos eles se concentram melhor quando eu olho para aquele mapa. Muitas vezes até eu fico emocionado e Deus traz uma conexão espiritual com determinadas regiões só de olhar para determinados mapas. Eu estou começando a sentir vontade de chorar aqui, de algumas lembranças que eu tenho. Porque o id, além de financeiro, pode ser intercessório. Ore por algum lugar. Você precisa orar. E vocês, brasileiros, nós brasileiros, precisamos orar, gente, pela nossa nação. O brasileiro tem um péssimo costume de falar mal do Brasil, de murmurar sobre o Brasil, de criticar o Brasil, de amaldiçoar o Brasil. De falar assim, o Brasil não presta, o Brasil sempre vai ser isso, o Brasil nunca vai mudar. Amados, da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Da mesma forma que uma fonte não jorra água doce e salgada ao mesmo tempo, da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Nós precisamos abençoar o Brasil. Ah, Tiago, mas você não vê o Brasil? Claro que eu vejo. Eu reconheço que no Brasil nós temos desafios. Nós estamos lutando contra os mesmos desafios há 500 anos. Há muito tempo e parece que não tem expectativa nenhuma de mudança. Mas a minha fé está firmada em Cristo e não nas circunstâncias. Eu quero te convidar a você ter essa fé também firmada em Cristo e não nas circunstâncias que se apresentam, tá? Então, o teu id precisa ser também intercessório. Você orar por um lugar, orar por uma região. E por último, e principalmente, gente, o id geográfico. É você literalmente se colocar no lugar. Agora,
Quando a Bíblia fala assim, lá em Atos, por exemplo, Atos capítulo 1, é uma das últimas falas de Jesus. Jesus diz assim para a sua igreja: Ide por toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E essas 4 expressões são expressões que denotam geografias cada vez mais distantes, né? Ide por Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde Jesus estava, falando aquilo, né? Então, Jesus está ali, era a capital mais próxima, né? Jerusalém, Judeia. Judeia já é a região que ronda Jerusalém. Samaria já é um território um pouco mais distante. E confins da terra traz o sentido de englobar todas as nações, todo o cantinho da terra. Onde tem um ser humano, existe um potencial cumprimento do ID. Chega até o Polo Norte, se tem gente lá, você precisa pregar o evangelho lá. Nós precisamos, o evangelho precisa ser pregado em todas as nações. E esse ID geográfico, eu quero desmistificar uma coisa, gente. Quando a Bíblia fala assim, até os confins da terra, muita gente pega aquilo e pensa, nossa, então eu preciso ir para um lugar distante, eu preciso ir para a África, eu preciso ir para a Ásia Menor, eu preciso ir para um lugar bem distante para fazer missões? Não. Se você parar para pensar, por exemplo, essa frase foi dita lá em Jerusalém. Então, se você estiver em Jerusalém, o que são os confins da terra em Jerusalém? É a Bahia, é Salvador, é o Brasil. Entende? Nós é que estamos distantes para eles. Gente, essa expressão confins da terra significa que qualquer nação que você imaginar, qualquer lugar que você imaginar, o evangelho precisa ser anunciado lá. Então, confins da terra é uma expressão que fala da tua rua, que fala do teu bairro, que fala do consultório médico, da tua unidade de saúde da família do teu bairro, que fala da padaria que você compra pão, que fala da faculdade que você estuda, que fala do seu local de trabalho, que fala da tua casa. Tudo está englobado em confins da terra. Então, o que eu quero te fazer entender é que quando você acorda, você sai do seu quarto, você vai para a sala, dividir a casa com a sua família, ali já é um campo missionário. Na verdade, se você é cristão e tem uma família que não professa a sua fé, você sabe que a família é um dos campos missionários mais desafiadores, né, que existem na dinâmica humana. Então, assim, a tua família é um campo missionário. Você vai na padaria comprar pão, ali é um potencial campo missionário, é um potencial cumprimento do ID. Tiago, mas eu vou para o trabalho, ali é um local onde você pode cumprir o seu ID. Qualquer lugar onde você vai, você precisa cumprir o ID. Agora, quero retornar àquilo que nós falamos no início do vídeo. Cumprir o ID, gente, de modo algum, é uma pressão para você ganhar vidas para Jesus. Como se fosse, você tem que bater meta, como se fosse empresa, não é isso. Ninguém tem a obrigação de ganhar ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é anunciar esse evangelho. Para você que chegou agora, claro que a transmissão sempre fica salva. Se você pegou na metade, volta lá para o início. Mas assim como nós falamos no início, o ID não é uma sugestão, é uma ordem de Cristo. Então eu trouxe aqui um problema gravíssimo, que é a quantidade de pessoas que morrem no mundo sem salvação todos os dias. Mais de 70 mil pessoas todos os dias morrem no mundo sem salvação. Trouxe a gravidade do problema e estou te trazendo 3 modos práticos de você fazer parte da solução, de você fazer parte do ID. O ID financeiro, onde você apoia uma ação social, apoia uma igreja, apoia uma agência missionária, você oferta a vida de pessoas que estão investindo seu tempo e sua energia pregando e anunciando o evangelho. Tem o ID intercessório, onde você ora por um lugar, ora por uma região, ora por uma família. Agora, não é aquela oraçãozinha solta, é um compromisso, tá? É um compromisso de oração. Porque, Tiago, Deus colocou tal país no meu coração, então ora, querido. Mas, Tiago, eu nunca vou lá naquele país. Ora, a tua oração vai chegar lá, mesmo que você não chegue. E o terceiro, o ID geográfico. É você entender que todo lugar onde você está é um lugar propício para você viver esse ID de Cristo. E eu tenho certeza que quando você se levantar em fé, o Senhor Deus vai te usar para você ganhar vidas para Jesus, para você ganhar pessoas para Jesus, para você ser instrumento de salvação onde você estiver. Eu quero encerrar agora ministrando em oração isso sobre a sua vida,
Você que está aí, recebe onde você estiver. Não é comum eu pedir isso, mas quero pedir para que você estenda suas mãos assim, em sinal de recebimento, aonde você estiver aí. Claro que eu não estou te vendo, mas se você puder, estenda as suas mãos em sinal de recebimento. Quero ministrar sobre a sua vida. Pai, nós oramos nesse momento, debaixo dessa palavra, debaixo desse entendimento. Eu profetizo fertilidade espiritual na vida dos meus irmãos, para que eles ganhem vidas e vidas e vidas e vidas e vidas para Ti. Tua palavra já dizia há 2000 anos atrás que os campos estão brancos, a colheita está pronta, mas onde estão os ceifeiros? Deus levanta ceifeiros, levanta ceifeiras, levanta pessoas que vão colher, que vão anunciar a sua palavra e ser instrumentos de salvação onde quer que eles estejam. Nos ajuda a cumprir o ID, nos levanta dessa letargia, nos encoraja, Pai. E que até o final do ano, em nome de Jesus, quem está me assistindo, ganhe pelo menos uma vida para Jesus. Essa é minha oração, com fé. E se você crê e recebe, diga amém aonde você está. Glória a Deus, gente. Esse foi o nosso devocional de hoje para você começar a semana com todo o gás. Se você viveu um testemunho baseado nesse devocional, nessa transmissão, conta pra gente lá no grupo do Telegram, conta pra gente também no direct do Instagram, comenta aqui no vídeo, deixa um like no vídeo para que isso também seja espalhado para mais e mais pessoas. Compartilhe o link para pessoas que você sabe, Thiago, tem alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe o link. Mas, Thiago, a pessoa não é boa de link, então você vai fazer o seguinte, já vai cumprir o seu ID. Você não vai mandar o link, não. Você vai falar para a pessoa o que você aprendeu aqui. Tá bom? Para que essa mensagem seja cada vez mais e mais espalhada. Gente, vem para o nosso grupo no Telegram. Vem também para a nossa imersão, conteúdo exclusivo diretamente aqui do canal, clicando no primeiro link da descrição do vídeo. Uma excelente semana para cada um de vocês. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.